Olá, sabem, o romantismo no Brasil foi muito, mas muito mais do que um simples movimento artístico. Foi, na verdade, um projeto ambicioso para criar uma identidade nacional praticamente do zero. E a principal ferramenta? A literatura. Vamos então perceber como é que tudo isto começou. Isto leva-nos à pergunta central, não é? Como é que nasce a alma literária de uma nação? É uma pergunta poderosa. Para respondermos, vamos fazer uma viagem no tempo, contar a história da busca do Brasil pela sua própria voz, num momento crucial em que, acabado de nascer como país, precisava desesperadamente de se definir tanto para o mundo como para si mesmo. Então, a nossa primeira paragem é exatamente essa, a busca por uma voz. Vamos aterrar no Brasil do pós-independência, uma nação super jovem, cheia de promessas, mas a braços com uma crise de identidade muito profunda. Pensem nisto, estamos em 1822. O Brasil declara-se politicamente livre, mas, e há aqui um grande mas, a sua cultura, a sua literatura, a sua maneira de ver o mundo, tudo continuava a ser um eco de Portugal. Era quase como se vivessem, e cito aqui o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, num desterro em sua própria terra. Faltava-lhes uma alma que fosse genuinamente brasileira. E a resposta para esta crise de identidade, bem, ela veio na forma do romantismo. Mas atenção, não foi só mais uma corrente artística que valorizava o eu e as emoções. Foi muito mais do que isso. Foi um projeto político, apaixonado, com a missão de, literalmente, inventar o Brasil. Os escritores assumiram para si a tarefa de responder àquela pergunta fundamental: o que é que significa, afinal, ser brasileiro? Ok, mas por onde é que se começa a construir uma identidade a partir do nada? Bem, como em qualquer boa história de origem, tudo começa com a invenção de heróis. E os escritores tornaram-se, de certa forma, os arquitetos da mitologia desta nova nação. E à frente deste projeto monumental estavam duas figuras absolutamente centrais. De um lado, tínhamos Gonçalves Dias, o poeta que encontrou a alma do país na sua natureza exuberante. Do outro, José de Alencar, o romancista que foi buscá-la a um herói mítico, lá atrás no passado. Vamos ver como é que cada um deles contribuiu para esta construção. E há palavras mais icónicas do que estas? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Este poema, a Canção do Exílio, foi escrito por Gonçalves Dias quando ele estava em Portugal, longe de casa. E sabem, não é apenas um poema sobre saudade, é a declaração de amor definitiva à pátria. É um hino que ensinou os brasileiros a sentir a sua própria terra de uma forma completamente nova. A força desta transformação foi de facto imensa. Pensem nisto. De um momento para o outro, uma palmeira já não era só uma árvore, e um sabiá já não era só um pássaro. Tornaram-se pedaços da alma brasileira, símbolos partilhados que criaram uma ligação emocional, coletiva, à terra. Ora, enquanto Gonçalves Dias encontrava o Brasil na natureza, o José de Alencar procurava-o num mito de origem. O seu projeto, que ficou conhecido como indianismo, basicamente idealizava a figura do indígena. Transformou-o numa espécie de cavaleiro medieval dos trópicos. Era o herói perfeito, corajoso, com uma ligação profunda à terra e, talvez o mais importante de tudo, era completamente distinto do colonizador português. E esta busca pela alma brasileira não aconteceu toda de uma vez. Evoluiu ao longo de 3 gerações bem distintas. A primeira, como já vimos, focou-se na construção épica da nação, nos grandes mitos. Depois, a segunda geração, com poetas como Álvares de Azevedo, mergulhou numa fase mais sombria, mais individualista, explorando a melancolia, o sonho, a morte. E, por fim, a terceira geração voltou a olhar para a sociedade e transformou a literatura num grito por justiça social. Mas, claro, esta história épica de palmeiras e heróis nobres também tinha as suas sombras. E agora, vamos espreitar por detrás da cortina deste ideal romântico para descobrirmos as complexidades e as contradições que existiam neste projeto de nação. Vamos a um facto surpreendente. A maioria das pessoas no Brasil, e não só, aprende que o verde e amarelo da bandeira representam as matas e o ouro, certo? Pois, a verdade é um pouco diferente. A sua origem é puramente monárquica e europeia. O verde vem da Casa Real Portuguesa de Dom Pedro I e o amarelo da Casa Real Austríaca da sua mulher, a Imperatriz Leopoldina, ou seja, símbolos europeus bem no coração da identidade brasileira. E, da mesma forma, a escolha do indígena como herói foi, também ela, uma manobra estratégica da elite branca da época.
Claro que, ao criar um mito de origem que vinha da terra, eles conseguiam diferenciar o Brasil de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, estavam a criar uma narrativa que, muito convenientemente, ignorava, ou melhor, silenciava a presença e a contribuição da enorme população de origem africana, cuja realidade diária era a da escravidão. E o próprio José de Alencar é a personificação perfeita destas contradições. Como artista, por exemplo, na sua peça Mãe, ele mostrou uma sensibilidade incrível ao sofrimento dos escravizados. Mas, como político, na arena do poder, a história era outra. Defendeu uma emancipação gradual, lenta, porque temia o que uma abolição imediata poderia causar à estrutura social e económica do país. Pois esta tensão entre o ideal romântico e a dura, crua realidade do país não podia durar para sempre e acabou mesmo por explodir. Vamos agora avançar para a terceira e última geração do romantismo, um momento em que a busca pela alma nacional se transforma num poderoso ato de protesto. Exatamente. Para os poetas dos anos 1870, a grande questão nacional já não era quem somos. Tinha mudado para que país é este que nós construímos sobre a injustiça. A escravatura tinha se tornado a ferida aberta da nação, uma ferida que a literatura já não podia nem queria ignorar. E a grande voz desta geração, o seu porta-estandarte, foi, sem dúvida, Castro Alves. O que ele fez foi pegar em toda a força emocional, em toda a linguagem grandiosa do romantismo e apontá-la como uma arma diretamente contra o sistema escravagista. A poesia dele não foi feita para ser lida em silêncio num salão. Não, era para ser declamada em praça pública, para chocar, para agitar, para mobilizar. E o Navio Negreiro é talvez o ponto mais alto de todo este movimento. Castro Alves não se limita a descrever a travessia do Atlântico. Ele agarra no leitor e força-o a entrar no porão do navio, a sentir o desespero, a ouvir os gritos. Ele deu um rosto e uma voz humana às vítimas, tornando impossível para a sociedade brasileira da época continuar a desviar o olhar. Então, chegámos ao fim desta jornada. Qual foi, afinal, o resultado final desta longa e, como vimos, complexa busca pela alma brasileira? Vamos resumir o legado duradouro que o romantismo deixou para o Brasil. Apesar de todas as suas contradições, e foram muitas, o projeto romântico foi, em grande medida, um sucesso. Conseguiu dar ao Brasil uma linguagem literária própria, forjou os símbolos que ainda hoje definem o país e provou, acima de tudo, que as histórias que contamos sobre nós próprios são absolutamente fundamentais para definir quem somos como comunidade. E terminamos com uma reflexão para os dias de hoje. O romantismo mostrou-nos que uma nação é também, de certa forma, uma ficção, uma história que todos concordamos em contar. E isso deixa-nos com uma pergunta no ar. Se a literatura ajudou a imaginar o Brasil do século XIX, que histórias estão, agora mesmo, a imaginar o Brasil do século XXI?